Pessoal, bom dia, tudo certo? Como é que vocês estão? Prazer em vê-los aqui. Hoje vamos bater um papo com o Heraldo da Carg, acho que é um projeto que até recentemente o Poli já comentou que foi de referência, então vai ser legal também trocar uma ideia com ele para entender como é que foi o projeto, como é que se desenvolveu também. Então, para quem não me conhece, sou o Gabriel Damasio, trabalho aqui na Voltbras há 3 anos, estou à frente da área do sucesso do cliente, né, também conhecida como o time de pós-venda. Então, no dia a dia, a gente conversa com o pessoal das redes de recargas da Voltbras, principalmente com o Heraldo, que a gente já trocou bastante há bastante tempo. Inclusive, a gente participou muito da implementação deles, né? Então, acho que foi um sucesso a 4 mãos aí, junto com a Carg. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Aí, Heraldo Heraldo. Góes, sou o head aqui de operações da Carg, né? Então, estou à frente dessa operação. Tive a grande oportunidade aí de ajudar a construir essa nova empresa, que ainda é só um bebê, né? Uma empresa de pouco mais de 6 meses ainda. E então, pô, começar também agradecendo aí o convite da Voltbras, Laércio, Gabriel aí por esse convite, poder trocar aqui um pouquinho da nossa experiência, aprender com a galera que está também dividindo aí. Já tive a oportunidade de ouvir um pouquinho aí do que o Poli falou, super agregador aí para o negócio, e aí estou aqui para dividir um pouquinho da nossa experiência nesse pouco mais de 6 meses aí de carga. Então, obrigado aí mais uma vez pelo convite. Boa, boa, Heraldo. Obrigado por você participar, acho que compartilhar um pouco com a gente também vai ser bem legal. Bom, então, primeiro, acho que, de novo, é um prazer estar aqui contigo para a gente trocar um pouco a ideia do projeto de vocês, né? Como a Carg não ganhou somente um prêmio com a Voltbras, então ela ganhou 2, que inclusive foi um uptime de estações, então acho que você já comentou muito, mas muito respeito ao quanto vocês são preocupados com o cliente final de vocês, tanto do shopping quanto agora que vai fazer recarga na base de vocês também, e o prêmio de Projeto Veloz, né? Então a gente mobilizou aí quase que 5, 6 shoppings com centenas de carregadores em alguns meses. Então, foi um projeto bem referência também para a gente poder começar rápido. Tu falou que é um bebê, mas já é uma das maiores redes do Brasil, né? Então, mesmo com pouco tempo de casa, de mercado, já conseguiu se consolidar muito bem, até como referência para outras redes de carro que estão no mercado há muito tempo, né? Que é o caso que o Poli comentou ali também, tá? Então, para a gente começar a bater esse papo aqui, eu quero saber um pouquinho de ti, como é que nasceu a Carg, como é que foi esse contexto. Acho que já contou um pouquinho para a gente, mas é legal compartilhar qual foi a ideia da Alus e trazer a Carg para o mercado, o que vocês estão buscando com esse projeto, enfim. Legal. A Carg, acho que antes de tudo, a Carg ela é do grupo Alus, né? E a Alus é a maior empresa de shopping centers do Brasil, com uma abrangência nacional. A gente tem 60 shoppings espalhados desde o interior do Rio Grande do Sul a Manaus, sempre nas principais cidades do país, enfim, e sempre com os shoppings que ou é primeiro ou é o segundo predominante, dominante ali daquela cidade, né? Então, e aí, como é que isso nasceu, assim? A gente nasceu da... A gente tem alguns compromissos como companhia assumidos por mercado de ESG, né? De várias coisas, água, energia, resíduo, social, enfim. E aí, dentro de energia, que era uma das frentes que eu tocava até o nascimento da Carg, a gente tem alguns compromissos de zerar carbono, ter 100% de energia renovável até 2030 e também de incentivar que os nossos clientes tenham, tenham também hábitos mais sustentáveis em todas essas frentes, né? E energia não é diferente. E aí a gente aliou tanto esse desejo, esse pilar nosso de fomentar para os nossos clientes hábitos mais sustentáveis, a uma necessidade que a gente identificava nos nossos shoppings. Né? Como é que a gente foi colocando o carregador? Com o tempo foi aparecendo lá, sei lá, com 2019, 2018, a Volvo vinha, colocava dois, a BMW vinha, colocava dois, a Audi vinha, aí foram colocando tal, e pós-pandemia que a gente sentiu que esse negócio foi profissionalizando mais, naturalmente com a venda de veículos eletrificados subindo, enfim, isso foi profissionalizando mais o negócio. E aí a gente se viu na necessidade de atender melhor o nosso consumidor. E aí já começa um dos nossos principais pilares aqui dentro da Alus, né? Nós somos aficionados pelo cliente. O cliente é a nossa prioridade sempre. Então, pô, o Gabriel e todo o time Voltbras aí já teve a oportunidade de trocar várias vezes e sabe o quanto a gente coloca a experiência do nosso consumidor em primeiro lugar, né? Então,
E aí, dito isso, a gente sempre pensou nessa linha, né, de carregadores, de serviço de carregamento de forma geral, a gente sempre pensou em como fazer isso bem feito. E aí a gente traçou um plano de tanto de qualidade quanto de quantidade. Então, nossos eletropostos, o menor deles, 10 carregadores, e o maior com 20. Então, justamente, e sempre na proporção de 50%. 50% rápido, 50% lento. Sempre a ideia é que o cliente vá aos nossos shoppings e ele tenha sempre carregador disponível e sempre com qualidade, né? Então, é, isso foi o nosso drive. E aí a gente foi até a mercado tentar trazer algum player que pudesse atender essa necessidade, que baseado no que a gente planejou para o shopping, não são 600 carregadores, que é o nosso master plan para os nossos shoppings, né? Onde a gente quer chegar como cargo. E foi difícil conseguir isso no mercado, algum parceiro que colocasse isso. E aí a gente fez algumas tentativas até o momento que a gente falou, bom, vamos nós investir nisso. E aí a gente tomou a decisão de fazer uma empresa, mais ou menos meados do ano passado, e aí a gente começou a fazer todos os estudos, fazer, enfim, definição de marca, identidade visual, nome, enfim, projeto, que tipo de identidade visual que a gente vai ter, como é que vai ser a cara dos nossos eletropostos, que equipamentos a gente vai usar, a definição até da plataforma barra aplicativo que a gente gostaria, e nasce a nossa conexão aí com a Voltibras, enfim. E começamos a construção ali no finalzinho de 2024, inauguramos os dois primeiros, né, em dezembro ali, ao apagar das luzes de 2024, e de lá para cá a gente já inaugurou, ao todo a gente tem hoje inaugurado 11 eletropostos, 170 carregadores em operação, tem mais 7 eletropostos ainda em construção nesse momento, a gente deve chegar beirando aí a 300 carregadores esse ano, mas com um compromisso aí de atingir 600 carregadores e estar presente em 100% dos nossos shoppings. Doirado, comentou uma coisa que eu lembrei bastante, que realmente, assim, acho que o shopping é um lugar que todo mundo quer ter uma estação, né? Porque tem rotatividade, é um lugar seguro, o pessoal busca, tem energia disponível, né? Que é um desafio grande para colocar carregador rápido de energia também. Então, para vocês, o que foi essa virada de chave, assim, que vocês decidiram, vale a pena a gente fazer por conta, vamos nós fazermos e explorar a gente mesmo nesse espaço, do que, de certa forma, ceder esse espaço para os terceiros, assim, o que levou você a tomar essa decisão e, de fato, começar a sua operação? Bom, acho que nesse processo, né, de tentar entender o que a gente queria, de definir o que a gente queria, enfim, a gente estabeleceu esses números, né, números que são grandes, né, acho que cada vez mais tem aparecido eletropostos grandes, tanto em quantidade quanto em qualidade, aí, número de carregadores rápidos, enfim, e a gente sentiu que naquele momento, lá atrás, a gente não conseguiu ter parceiros que conseguisse atender essa necessidade, né? E aí, somado a isso, a gente olhou financeiramente esse negócio também e viu, bom, temos uma oportunidade aqui. Acho que a gente se beneficia, e eu falo isso bastante quando eu tenho a troca aí até com uns outros CPOs aí, parceiros nossos, enfim, que são de fato inspirações para a gente também, que um grande diferencial para a gente é que a gente já é dono do espaço. Então, eu não tenho que locar um espaço ou fazer algum outro tipo de sessão, enfim, porque a gente já é dono do espaço. E segundo, que eu já faço a gestão da energia, não para eletropostos, eu já faço a gestão dessa energia para 60 shopping centers. Então, naturalmente, a gente vai ao mercado, a gente tem uma política de compra de energia de 5 anos para frente, e a gente compra muito bem, porque compra para 60 shoppings, né? Então a gente tem naturalmente no Mercado Livre acesso a preços que são bem atrativos. E aí a energia é o principal custo desse nosso negócio, né? E o espaço também é meu, né? Então a gente acaba que tem dois custos ali que são interessantes, e naturalmente isso traz uma viabilidade financeira melhor aí para o negócio. Além disso, a gente tem uma estrutura, em todos os nossos shoppings, a gente tem uma estrutura de engenharia e técnica
presente no local, né? E aí a gente vai falar um pouquinho disso mais sobre uptime lá na frente, mas tudo isso ajuda, inclusive, na gestão, que eu não teria, que eu não preciso necessariamente ter uma estrutura que fique rodando isso, porque ela já está lá no eletroposto, né? Diariamente, 24 horas, 7 dias por semana. Então, toda essa, vamos dizer assim, facilidade por já ter essa estrutura, por já ter o espaço, por já ter energia, acaba que torna o financeiro da coisa mais interessante. E aí, somado ao que eu falei antes do que a gente queria de quantidade e de qualidade dos carregadores, a gente acabou tomando a decisão, bom, vamos fazer a nossa, né? E aí nasceu a carga. Boa. Acho que esse ponto é legal, que vocês realmente têm tudo, né, para ser uma rede de recarga dentro de casa. Então, isso facilita muito o projeto, porque a gente sabe, montar uma rede de carregadores é um desafio grande. Então, para quem está começando, ter um time de engenharia, ter energia barata, ter acesso a preços competitivos de energia, como você falou, boa parte do custo continua sendo, né? Tem tudo dentro de casa, fica muito mais fácil. Então, vocês conseguem também dar um passo muito maior e ter um projeto tão relevante, né? Aí, Geraldo, entrando um pouco na conversa sobre essa parte de implementação, né? Como você falou, vocês colocaram o primeiro eletroposto em operação ali em dezembro, a gente começou a parceria ali por janeiro, então a gente ficou aí basicamente 6 meses em projeto de implementação nesses tantos eletropostos, quase 200 que você comentou agora. Então a gente fez isso muito rápido, inclusive, então eu lembro que janeiro foi um mês que foi uma correria, assim, para vocês, para a gente também. Então a gente fala um pouquinho, o que tu acha que vocês conseguiram, esse trabalho, tanto conjunto, mas um pouco mais escutar de vocês, assim, vocês conseguiram permitir que vocês pudessem instalar tantos carregadores de forma tão rápida assim, porque é difícil para uma rede de recarga conseguir se emplacar seus 100 estações, às vezes não consegue fazer isso em 4, 5 anos, né? Então, fizeram isso basicamente em alguns meses. Então, acho que qual que foi o principal ponto que permitiu que vocês pudessem instalar esse monte de carregadores tão rápido assim? Eu acho que tem 3 pilares importantes aí para esse negócio, né? O primeiro é gente, sem sombra de dúvida, é o mais importante. Assim, a gente tem profissionais aqui dentro da Allos que são profissionais excelentes, né? Falo aqui do meu time, que você conhece bem, mas eu falo também da ponta, né? O pessoal que está lá nos shoppings, assim. Então, são profissionais super competentes e que fazem a diferença, né? E a gente tem um DNA de execução muito forte. Isso em tudo que a gente faz, né? Então, exemplo, assim, a gente constrói um shopping inteiro em 11 meses. Então, construir um eletroposto, e sem querer menosprezar, é relativamente mais simples. A gente tem uma equipe de engenharia muito grande, né? Você teve a oportunidade de conhecer o Vitor, que, pô, é da área técnica e contribuiu muito aqui. Você conhece meu time aqui, Daniel, Ana, Gabriel, enfim, e fora a galera que está lá na ponta do shopping, assim, que acho que é muito boa também. Então, a gente tem engenheiros com uma experiência muito grande lá na ponta, mas o principal é esse DNA de execução. A gente, quando pega algo para fazer, a gente tem essa preocupação de fazer bem feito e fazer rápido e passar para o próximo projeto, assim, sabe? Então, isso ajuda bastante. O segundo é o financeiro. Eu acho que, assim, quando você olha para o tamanho da Allos, é uma empresa de EBITDA de mais de 3 bilhões ano. E a gente investe bastante, e são números de mercado que eu vou falar aqui, então não tem nenhum segredo, assim, né? A gente tem um CAPEX que passa de 400 milhões esse ano, por exemplo. Então, uma vez que a gente tem essa capacidade de investir nos nossos ativos, na construção de nossos ativos, e colocou os eletropostos como uma das prioridades como companhia, investir nisso não tem sido difícil. É óbvio que ninguém está rasgando dinheiro, ninguém tem dinheiro infinito, cheque em branco aqui. A gente precisa justificar, precisa ter viabilidade, enfim. Mas uma vez que a gente consiga justificar, consiga ter viabilidade, conseguir o investimento não é uma tarefa tão difícil. E, por fim, a gente faz isso muito descentralizado, justamente pela equipe que a gente tem no shopping. Então, a gente aqui, que está no corporativo, está na hold, a gente tem já definido um projeto padrão,
de identidade visual, comunicação visual, arquitetura, enfim, tem definido os requisitos de instalação elétrica, tem de instalações de forma geral, né, mas principalmente instalação elétrica, tem os requisitos de equipamento que a gente vai usar, enfim. E aí, a, a equipe de engenharia local, shopping engenharia, arquitetura local, ela faz o desenvolvimento, ela faz a adequação, né, desses guidances para a realidade daquele shopping, valida com a gente, e eles executam sobre sobre o nosso acompanhamento aqui, né? Então, acaba que eu não tenho uma equipe que é responsável pela execução aqui na Hold. Eu tenho uma equipe por shopping. Então, por isso que eu tenho, exemplo, 7 em andamentos, mais de 100 carregadores sendo implantados nesse momento, justamente porque a gente tem toda essa estrutura na ponta que é robusta, que é bem desenvolvida, que é de gente excelente, né, que com certeza facilita o nosso trabalho, né? Então, a gente precisa dar, obviamente, as devidas orientações, os devidos guidances de implantação, os devidos acompanhamentos, enfim, mas, sem sombra de dúvida, a somatória desses 3 pilares aqui ajudam bastante a gente ter velocidade de implantação. Então, vamos dizer que eu tivesse agora um cheque em branco, se eu quisesse fazer os 60 ao mesmo tempo, talvez eu precisasse mexer um pouquinho na minha estrutura aqui interna, mas lá na ponta, a execução, eu já tenho o time para executar, porque eles já estão lá fazendo outras atividades, outros investimentos, operação do shopping de forma geral, né? Enfim. Fica muito independente, né? Então, vocês conseguem trabalhar bastante em paralelo, assim, isso é muito legal. E de pessoas, eu concordo 100% contigo. Acho que a cultura de execução faz muita diferença. Eu falo com muita gente daqui de vocês, inclusive o pessoal do shopping, e eles realmente são muito competentes e muito comprados com a ideia, assim. Acho que esse racional que vocês conseguiram construir para a organização, para a holding Allos, que Eletroposto é uma coisa importante, vai ser foco de todo mundo, acho que fez muita diferença, assim. Então, ajudar a vender a ideia para a galera, eu vejo que todo mundo comprou, abraçou muito bem essa ideia, porque não mede esforço para fazer isso, né? Mas um carregador cai no mesmo dia já está de volta, é uma agilidade muito grande. Então, acho que eu gostei da tua frase da cultura, assim, a gente também trabalha isso muito aqui na Voltbras, porque a gente sabe que as empresas são feitas de pessoas, né? Então, no fim do dia, a gente depende de que o pessoal seja comprado, consiga entregar um bom resultado para ir para frente. Então, acho que vocês já tinham isso no DNA de vocês, para executar acaba ficando mais fácil. Né? Aproveitando o gancho também nessa questão de uptime, eu comentei um pouquinho, que é outro prêmio de vocês, né? Vocês conseguiram ter um uptime de estações realmente muito, muito alto, e pelo número de estações que vocês têm, até um pouco grande conquista, porque é difícil manter 10, 20 estações online com uptime muito bom, imagina 170, quase 200, né? Então, isso já trouxe um pouco da motivação de entregar esse resultado para o cliente de vocês, assim. Mas dando um pouco para o lado agora do cliente final, que vocês tanto têm esse cuidado com ele e essa questão do uptime. Assim, o que vocês conseguem ter de equipe, o que vocês conseguem botar na linha de frente para poder garantir esse para o cliente, carregador disponível, sempre online, funcionando, entregando potência como é esperado. Assim. Então, eu queria escutar um pouco da tua visão quanto a isso, assim, Heraldo. Acho que de novo eu começo falando de cultura, né? Então, acho que dentro dos nossos valores aqui como companhia, o pilar cliente, consumidor, enfim, tem um peso muito grande para a gente. Ele é o orientador das nossas decisões como companhia, não necessariamente só cargo. Então, uma vez que a gente tem isso, a gente tem uma robustez de atendimento, de uma robustez até de pensamento, assim, de direcionamento do que a gente quer fazer e de como a gente quer fazer, da importância que a gente dá para a experiência do nosso consumidor de forma geral. Então, só para você ter noção, assim, um dos nossos indicadores de experiência, a gente usa aqui a metodologia do NPS, né? Então, a gente faz 3 vezes ao ano a medição de NPS nos nossos shoppings. E hoje, na média, a gente já está na zona de excelência, né? Então, isso é um trabalho longo, né? A gente começou essa medição e o trabalho em cima dessa linha de experiência do consumidor acho que acredito há uns 10 anos ou mais nesse negócio, e esse NPS vem evoluindo constantemente, assim. Então, a gente tem shoppings, por exemplo, que batem 90% de NPS, o que é zona de encantamento já, né, que a gente fala. Então, e atingir esse nível por si só já é difícil manter mais ainda, né, porque a expectativa dos nossos consumidores, uma vez que você já está num lugar onde
exemplo, esse shopping que bate 90%, a expectativa dele, o sarrafo dele já é mais alto. E aí se manter naquilo e manter a satisfação dos nossos consumidores nesse nível é difícil, né? Então, e aí, assim, olhando para carregadores, o que eu acho que contribui para a gente ter um uptime tão interessante assim, né? Primeiro, acho que é a robustez da instalação, né? Então, a gente não economizou na instalação, nem nada em elétrica. Pô, na parte de dados, a gente tomou a decisão de comprar equipamentos que pudessem ser cabeados. A gente sabe que poderia ser colocado ali via Wi-Fi, mas a gente evitou, a gente preferiu colocar 100% cabeado, mesmo que isso custasse mais na implantação, mas a gente sabe que a robustez da conectividade via cabo, com certeza, ela é maior. E aí eu consigo, nessa parte de dados, inclusive, eu tenho muita redundância dentro do shopping, porque a operação do shopping por si só, o estacionamento, enfim, e os outros sistemas que rodam ali para a operação do shopping demandam uma conectividade grande, uma redundância grande. Isso também acontece para a energia, né? Então, robustez que a gente tem nas nossas instalações elétricas, o nível de redundância que a gente tem nos nossos equipamentos, enfim, traz uma segurança grande para a gente nesse aspecto. E, por fim, a estrutura de atendimento. Então, a gente tem caminhado para melhorar isso, acho que a gente ainda não está 100% satisfeito com esse negócio, com a forma como a gente está fazendo, mas, então, a gente, principalmente ali pela plataforma, vai acompanhando os carregadores, vai olhando para ver se tem algum com falha, algum está parado, inoperante, enfim, de alguma forma, offline, e a gente consegue atuar muito rápido, seja via plataforma, seja localmente. Porque uma vez que eu não consiga fazer nada aqui remotamente pela plataforma, eu tenho um SLA de chegar ao carregador muito rápido, justamente porque eu já tenho uma equipe técnica na ponta. Então, para um eletricista chegar ao eletroposto, é uma ligação, 5, 10 minutos depois ele vai estar no carregador. E eu tenho isso 24 horas, 7 dias por semana, os 365 dias do ano. Então, é como se eu tivesse uma equipe de manutenção à disposição do eletroposto, no pé do eletroposto. Então, isso facilita muito a gente implantar toda essa cultura de qualidade, de experiência do consumidor, de ter o consumidor como o nosso norte para o negócio. Boa. Acho que você falou de muitas coisas positivas, então, que deram certo no projeto de vocês, né? E essa frase que você comentou, acho que dá pra fazer aquela analogia com a frase famosa que o paladar não retrocede, né? Então, se ele tem uma experiência incrível no shopping de vocês, no eletroposto ele não vai querer uma coisa diferente, vai querer, inclusive, mais do que aquilo, porque ele está acostumado com uma média muito alta. Então, manter esse padrão, como tu falou, não é uma tarefa fácil, mas vocês têm recursos para poder manter isso funcionando, assim. E para vocês que estão no mercado há pouco tempo, Heraldo, por mais que não pareça, né, pelo know-how que vocês já estão desenvolvendo, pelo resultado que estão entregando para o mercado e para o cliente de vocês também, o que tu viu que foi o maior desafio assim, para começar a operar, botar o carregador de pé? Onde que vocês tiram mais dificuldade de montar essa operação? Foi na modelagem de negócio? Foi a parte de estruturação fiscal? Realmente colocar o carregador em campo? O que vocês têm sentido que foi um desafio assim, para chegar onde vocês estão hoje? Olha, sem sombra de dúvidas, a parte burocrática da coisa é a mais difícil. Construir um eletroposto o nosso eletroposto, né? Não posso falar das demais, enfim, mas o nosso eletroposto é fácil de fazer, né? A gente tem isso muito. Como a gente já tem esses guides, tem essa equipe na ponta que eu falei, uma estrutura de engenharia robusta por trás também, isso acaba sendo mais fácil para a gente. Os primeiros foram mais desafiadores, mas agora que a gente aprendeu, né, o primeiro projeto arquitetônico lá atrás já foi melhorado, a gente errou em algumas coisas, melhorou assim a largura da vaga, o comprimento, a, a exposição de mídia, né, que é uma coisa que a gente faz aí como diferencial, o bate-roda um pouquinho mais para cá, para ficar um pouco mais distante, ter um pouco mais de espaço. Enfim, tudo isso a gente foi melhorando e com certeza o projeto atual ele é melhor do que o primeiro, né? Mas isso aqui já ainda assim é simples, né? A parte burocrática é um desafio muito grande para a gente, né? Então, por alguns motivos, acho que tem
o custo Brasil desse negócio, né? Que a gente sabe o quão burocrático é. Você abre um CNPJ e eu tenho um CNPJ para cada eletroposto, que é uma particularidade nossa aqui, enfim. Então, pô, abrir um CNPJ, conseguir um alvará, em muitos casos, autorização do Corpo de Bombeiro, conseguir fazer a emissão da nota fiscal online, como a gente tem feito, e que isso é uma questão Brasil, né? Então, isso já por si só é difícil, e acaba sendo burocrático e trazendo um pouco mais de trava. E, por fim, tem uma questão nossa, assim, como a gente fez isso por shopping, a Alus, ela não tem, como eu tenho vários shoppings e cada shopping tem uma estrutura societária diferente, cada eletroposto tem um dono, a Alus, de modo geral, e os outros sócios daquele shopping. Então, exemplo qualquer, um grande parceiro nosso é a XP, por exemplo, ela é sócia em alguns shoppings nossos. Então, naqueles shoppings onde a XP também é dona, ela também ganha com a carne, né? Então, a gente fez isso, inclusive, para gerar valor para os nossos sócios, né? Então, e aí cada sócio exige uma estrutura diferente, né? Então, pô, a questão fiscal, existe as limitações regulatórias de cada tipo, existe regimes tributários diferentes, enfim. Então, encaixar tudo isso para tornar viável o negócio e pensando que cada desenho é um desenho individualizado, é um trabalho grande para a gente nesse aspecto, né? Então, eu diria que, com certeza, a parte burocrática, sem sombra de dúvida, é o que dá mais trabalho para a gente, e quando a gente compara, por exemplo, com a implantação. Esse ponto, se vocês realmente têm uma empresa praticamente por shopping para o eletroposto, acho que realmente na questões tributárias, fiscais, prefeitura, emissão de nota fiscal, tributário acaba travando um pouco, né? Mas acho que tu comentou desde o início, assim, vocês são muito organizados e planejados, então eu não vejo que isso acabou atrasando muitos projetos de vocês. Já contaram com esse tempo de implementação que poderia travar na parte burocrática e se prepararam para isso, né? Então, no fim do dia, na operação sai muito parecido, as coisas rodam bem parelho, né? Então, pelo menos aqui a gente percebeu que isso foi desafio, mas não impediu muitas coisas, né, nesse sentido. A gente acha que dava para fazer mais rápido, né? Apesar de vocês terem essa percepção de que a gente foi rápido na implantação e tal, a gente também acha que não é, não é desmerecendo, não. Mas eu poderia estar com mais eletropostos, mais carregadores online, mais carregadores em operação, se eu não tivesse essas travas burocráticas, vamos dizer assim, né? Mas, enfim, é parte da vida aí, a gente vai vencer com certeza e já está vencendo. Então, em breve a gente com certeza vai ter mais eletropostos operando, cobrando, bonitinho. Então, é parte do jogo. Sim. É uma coisa também fora do nosso controle, né? O que a gente consegue fazer aqui dentro de casa, a gente está fazendo o mais rápido possível. Então, isso que importa, né? Aí acho que é legal entender também um pouquinho, Renato, como é que vocês, como holding Alus, pretendem integrar essa experiência do shopping de vocês, ou seja, o consumidor da Alus, com a carga e com a rede de vocês. Vocês planejam trazer alguns benefícios para esse cliente? Como é que vocês querem integrar essa experiência cada vez mais e trazer clientes de vocês do shopping para a empresa carga também, e uma coisa alimentar a outra, criar esse ciclo virtuoso assim, da operação de vocês com o holding e também parceria com a carga, né? Eu acho que a necessidade de ter carregadores nos shoppings, ela já existia, né? Então a gente já recebia reclamações, porque tinha poucos carregadores, ainda eram bastante carregador. Bastante não, acho que não tinha carregador rápido em nenhum shopping nosso. Então, principalmente ali aquele cliente de veículos 100% elétricos, sofria bastante, né? A gente tem um tempo médio de permanência nos nossos shoppings de 2 horas, né? Então, isso para um carro híbrido aí é um tempo bacana, tá, né? Dá para sair com um nível de carregamento bom aí, mesmo num carregador lento. Mas para veículos 100% elétricos, não. E aí, então tem um pouco desse aspecto, né, do tipo de instalação, tem da disponibilidade, porque tinha poucos carregadores, e tem também da qualidade do uptime do negócio mesmo, né? Então, em muitos casos, tinha o carregador X da empresa lá e não estava funcionando. E aí, a experiência negativa é dentro do meu shopping. Por mais que o carregador seja da empresa X.
pouco importa no final do dia, é meu cliente que sai do meu shopping satisfeito, né? Então, então ter a carga nesse formato já é uma demanda que os nossos consumidores dentro de casa já tinham para conosco, né? E, por fim, como é que a gente conecta também mais esse negócio, né? Quem conhece aí os shoppings da Alo sabe do nosso programa de benefícios, né? Então, todo shopping tem um programa de benefícios que ele se assemelha ao programa de benefícios de uma empresa, de uma companhia aérea, por exemplo, né? Então, conforme você vai consumindo, você vai ganhando pontos ali e o seu consumo muda a tua categoria. E aí, a cada categoria, a gente tem 3 categorias, de 1 a 3, o cliente 1 estrela, 2 estrelas e 3 estrelas. O cliente 3 estrelas é o que tem acesso a mais benefícios, né? E são benefícios de forma geral. Então, o principal benefício que a gente utiliza é de estacionamento, né? Então, no categoria 1 ele tem 10%, no categoria 2, né, no 2 estrelas, cliente 2 estrelas, tem 50% de desconto, e o categoria 3 tem 100% de desconto todos os dias. Então, se o Gabriel for um cliente assíduo, atingir lá os requisitos do cliente 3 estrelas, ele vai poder visitar todos os dias nossos shoppings e não vai pagar estacionamento. E tem vários outros, né? O cupom em dobro numa promoção de Natal, às vezes 5 cupons a mais, enfim. Tem parceria com lojas, vá no Outback, compra alguma coisa e ganha a cebola. Tem, enfim, lojas de forma geral, tem acesso a experiências em eventos que a gente tem dentro do shopping, que a gente promove dentro dos nossos shoppings, e a Carg conecta isso. Então, a ideia é que para os nossos clientes, categoria 1, 2 e 3, a gente tem algum benefício, a gente já até começou a desenhar, né, Gabriel? Algumas coisas aí junto com a minha área de digital aqui, para gerar também algum tipo de benefício da carga para esses nossos consumidores. Vai ser algum desconto, vai ser alguma recarga gratuita, vai ser algum saldo em carteira, enfim, alguma coisa nesse sentido, para que ele sinta que o nosso programa também, e que o shopping é cada vez mais completo, gerando valor ali para ele, conforme ele vai se tornando cada vez mais assíduo ali, mais o que a gente chama aqui de share of life, né? Quanto mais da vida dele a gente consegue participar e consegue atender, né? Por isso que acho que a gente olha os shoppings hoje muito menos como um centro de compras, como foi enxergado no passado, e passa a ser um centro de convivência, né? Então, lá atrás a gente olhava shopping para comprar roupa, tênis, essas coisas, né? Hoje não, hoje a quantidade que a gente tem de alimentação, de restaurantes, de serviços de forma geral, de centros médicos, de hotéis, de torres comerciais, residenciais, enfim, acaba que hoje o shopping é um complexo multiuso e a Carg vem para completar, para agregar ainda mais os serviços prestados dentro dos nossos shoppings. Bom, acho que cada vez mais, com mais carregadores na rua, mais recargas, mais veículos vão ter que se diferenciar de alguma forma e trazer recorrência para vocês também, né? Então, acho que, como você falou muito bem, acho que quem não está pensando em benefício para o cliente da rede ou de outros negócios da Hold, por exemplo, que trabalha com uma rede de carga também, né? Eu acho que vai perder espaço, porque realmente a gente tem visto que para o cliente experiência é um fator decisivo para onde ele for, seja no shopping ou seja na recarga. Eu acho que trazer para ele essa recorrência, esse benefício, vai se sentir um pouco mais especial, né? Então, parcerias com outros negócios, programas de benefício, membership, eu acho que vai ser esse diferencial de quem vai ter um cliente que vai carregar no outro posto dele sempre, né, com uma certa recorrência, e que vai carregar esporadicamente. Então, acho que esse trabalho de vocês, de ter esse know-how do shopping e trazer para o outro posto, vai ser um divisor de águas muito grande, assim. E aí, entrando um pouco mais na discussão de visão de vocês da Carg, hoje a gente tem uma carga já bem estruturada, bem estabelecida, com alguns carregadores, talvez um pouco menos do que você queria ainda, né? Mas o que vocês estão vendo do mercado? Assim, como é que a Carg está se posicionando? O que vocês estão vislumbrando para os próximos 3, 4, 5 anos, tanto a nível de mercado de elétricos, enfim, mas realmente da empresa de vocês como a Carg como um todo? Bom, acho que o mercado, por si só, ele já traz números que são
animadores para a gente, né? A venda de veículos elétricos, eletrificados de forma geral, enfim, a construção de novas fábricas. A gente viu agora recentemente a BYD inaugurando, tem a GWM que vai inaugurar dela, é a Geely fazendo alguma coisa lá em parceria com a Renault, e outras vindo para cá. Acho que vence algumas barreiras, né? Tem essa tarifa de importação que vem subindo e vai chegar ao pico ali no ano que vem. Então, acho que trazer essa produção para dentro do país deve facilitar bastante o acesso e também a segurança de, pô, é um carro que eu vou comprar que vai estar aqui dentro do Brasil, produzido aqui, chance de eu conseguir peça de reposição, essas coisas, enfim, que acaba sendo uma preocupação para usuários de carros importados, é, vai, vai melhorar tendo fábricas aqui no país. E acho que a gente fala muito assim, né? Tem o negócio do ovo e da galinha, né? Quem vem primeiro. E aí, assim, a gente não tem mais carro elétrico porque não tem mais carregador, não tem mais carregador porque não tem mais carro elétrico, né? E aí eu acho que os dois estão vendo ali que precisam tomar iniciativa, seja as redes de recarga, seja a venda de veículos, né, as montadoras de forma geral. E elas estão caminhando, né? A gente vê o número de carregadores, se a gente comparar há 2, 3 anos atrás, o número é gigante de carregadores e de carro é idem, né? Acho que um está puxando o outro. Então, eu vejo o cenário, principalmente se a gente vencer essas barreiras Brasil, esse custo Brasil de forma geral, o negócio tem uma tendência a engrenar. E a carga vai junto nisso, né? Então, acho que... e vai de forma geral, né? Porque, assim, uma economia também melhor, naturalmente, os nossos shoppings acompanham isso, né? E para a carga, eu acho que hoje a gente tem como objetivo atender bem aos nossos shoppings e escalar esse negócio, chegar nos 600 carregadores, estar presente em todos os shoppings da rede, né? E naturalmente, conforme esse negócio, essa compra de veículos elétricos for crescendo, os nossos negócios vão acompanhando, porque os usuários do shopping vão também acompanhar pela compra. A gente não acredita que, salvo algumas pouquíssimas exceções, ninguém vai para o shopping só para carregar. Tem algumas pouquíssimas exceções, é um motorista de aplicativo, é alguém que precisa, que não consegue, que mora ali ao lado do shopping e não consegue ter um carregador no próprio prédio, e aí ele consegue usar ali do shopping, enfim. Mas, de modo geral, a gente acredita que as pessoas vão para o shopping e acabam utilizando o serviço de carregamento. Ou ela toma a decisão, hoje eu quero ir no cinema, eu vou no shopping A ou no shopping aqui do grupo Allos. Pô, eu vou no da Allos que eu já aproveito e faço o carregamento. Mas o motivador da visita dele ao shopping, em sua grande maioria, a gente ainda acredita que são as outras atrações do shopping de forma geral. Eu vou jantar, eu vou assistir um filme, eu vou, enfim, fazer alguma compra, coisa do tipo, e aproveito e faço o carregamento. Então, e aí, como eu já tenho uma demanda, já tenho um fluxo que é muito grande, o nosso fluxo é mais de milhões, assim, né? Então, você pega a média dos nossos shoppings, o fluxo é de 150 mil veículos por mês. Então, e aí estamos falando de 60, número super alto aí, né? E aí, conforme essa frota for eletrificando, naturalmente a carga vai acompanhando, né? E aí eu acho que uma coisa que a gente acabou se diferenciando do mercado é a exploração de mídia também, né? Então, os nossos eletropostos todos têm, ao lado do carregador, uma tela para exposição de mídia, que já vem surtindo bastante efeito, né? A gente tem já feito alguns negócios com BYD, com banco, com outras montadoras, com site de venda de veículos, enfim, que geram receitas acessórias ali para a gente, né? A gente também tem um diferencial nesse negócio que uma das empresas que também fazem parte do grupo Alus é a Hello, que é uma das maiores empresas de mídia digital e out of home, que a gente chama, né? Que nasceu, além de ter o braço shopping, ela já estava presente ali em edifícios corporativos, edifícios residenciais, e aí se fundiu e criou a Hello, está presente em mais de 100 shoppings, né? Porque ela não faz só para a gente, mas faz para outros shoppings e agora entrou inclusive em aeroportos. Então a gente tem uma empresa forte de venda de mídias e aí acaba que a Procarg virou mais uma propriedade para esse negócio, agregando
ainda mais para o negócio carga e, consequentemente, para Allos de forma geral, né? Então, é mais uma fortaleza que a gente consegue nesse negócio. Então, a gente vê a somatória desses fatores como um potencial para alavancar a carga. Acho que tudo se alimenta no fim do dia, né? Vão crescendo as empresas juntos, assim. Então, acho que o mercado crescendo vai dar esse apoio para vocês também. Sobre o que você comentou muito de conveniência, né? Que você falou ali de o cliente acaba indo hoje muito mais pelo shopping em si do que pela recarga. Então, isso acaba até um pouco trocando no futuro com mais veículos. Pode ser que essa busca aumenta, né? E eu acho que é importante que vocês já fizeram esse trabalho muito bom, inclusive. Se vê os eletropostos da carga, acho que é um projeto muito agradável aos olhos também. O eletroposto é organizado, as vagas são delimitadas, realmente chama muita atenção. Então, acho que esse ponto de vocês e como tu trabalhou, de trabalhar muito a comodidade do cliente, se expande para vários lugares, né? Porque no futuro, talvez quando tiver muito carregado, ele vai escolher onde ele vai carregar. Hoje, o cliente não tem muita opção, né? Ele acaba escolhendo um shopping porque ele prefere, já vai lá e aproveita para carregar também. Mas eu vejo que no futuro isso pode começar a trocar um pouco o cenário, né? Então, ele pode escolher vocês porque vocês têm, além de tudo, um shopping muito bom, que ele já conhece os serviços, tem confiança. Então, acho que a gente pode também expandir isso para as redes de recarga pública e outros locais também, que a parte de experiência física do cliente é uma coisa muito, muito importante também, de estabelecer essas vagas bonitas, esse espaço legal. Então, a gente questionar, assim, vocês deram algum benchmark fora, aqui do Brasil, ou qual que é a diferença de vocês de montar esse hub, esse eletroposto, dessa visualmente agradável, assim, onde vocês se inspiraram para fazer isso, ou qual que foi a ideia da Carg para iniciar dessa forma, assim? Com certeza a gente teve várias inspirações, né? Tanto nacionais quanto internacionais aí. Então, temos nossos parceiros aqui que estão com a Vultibras também, Recar, WeCharge, Charge On, os outros players aí de fora, Tupi, Exevolt, Zelétrica, enfim, com certeza todos foram inspirações para a gente, a Shell, enfim, que é um monstro já multinacional, enfim, todos com certeza contribuíram muito para a gente pensar no nosso modelo de carga, né? E aí, principalmente no visual, a gente olhou bastante para fora também. Então, olhou lá os modelos da Tesla, os modelos ali nos Estados Unidos, ChargePoint, enfim, American Electrify, os carregadores da Europa, enfim. E assim, de modo geral, lá também não é um lugar, por exemplo, exploração de mídia eu vi pouco lá fora, né? A Shell faz mais isso na Europa, um pouco nos Estados Unidos, né? Mas a gente, até por essa fortaleza de ter já uma estrutura aqui de mídia grande, a gente acabou pensando em, vamos fazer um projeto arquitetônico que seja atrativo e que tenha ao nível do nosso cliente. E isso já é um DNA para várias coisas. Então, se você olhar o nosso valet padronizado, ele tem um nível de excelência arquitetônica de atendimento grande. Se você olhar o nosso fraudário, é assim. Se olhar banheiro, é assim. Então, a gente sempre coloca um sarrafo bem alto na qualidade e a parte arquitetônica acompanha, né? Então, isso facilita não, isso dá um drive muito grande para onde a gente quer ir, né? Então, com certeza, todos esses fatores, todos esses plays que já estão no mercado, que são inspirações para a gente, e a gente troca aí com alguns, aí, a gente super agradece, inclusive, e toda essa experiência que a gente vê fora, né? A gente vai muito a shoppings fora, vai muito... Agora a gente tem uma experiência na China, que teve rodando lá, a gente ficou mais de 15 dias rodando lá, trouxe bastante coisa de várias coisas, né, de shopping, de energia renovável, de engenharia de forma geral, a gente foi com esse foco, inclusive, e naturalmente o mercado chinês é um mercado que é super eletrificado, frota super alta lá de eletrificados, enfim, e eles não economizam nisso, né? Eles botam muito dinheiro, tem um apoio gigante ali do governo por trás, tem grandes empresas por trás, né? E então botam muito dinheiro nesse negócio, faz bastante instalação robusta, bem feita, bonita, e com certeza foram também inspirações aqui para o nosso modelo. Eu acho que estudar é importante, né? Qualquer mercado que tu esteja, estudar, ver o que o pessoal, que outros lugares já deu certo, né? Como tu falou, mercados de referência, acho que muda muito o jogo. A gente consegue acelerar, acompanhar mais rápido, ver o que deu certo e aplicar para cá também.
Então, uma coisa que a gente trabalha bastante na Voltbras e se espelha muito também em parceiros nossos, inclusive em mercados de fora. E aí, até, Heraldo, acho que a pergunta do Victor aqui do chat é muito boa, eu ia trazer esse ponto contigo. O que a gente pode esperar da carga a nível de eletropostos? Você falou que é uma empresa independente, né, que faz parte do grupo da Allos, mas pode ser que a gente espere carregadores da carga fora dos shoppings. O que vocês estão vislumbrando de negócio, de expansão de eletropostos da carga para os próximos anos aí também? Olha, sendo bem uma resposta bem sintetizada, assim, ela permite que a gente faça isso. Ela nasceu para isso? Ela não nasceu para isso. Se lá no futuro a gente entender, a gente já tem uma demanda gigante que é atender os nossos shoppings. Estamos falando aí de 600 carregadores, gente. E um fluxo de veículos absurdo que naturalmente, conforme a troca dos veículos forem acontecendo, conforme o fluxo for aumentando, enfim, a gente vai ter uma frota elétrica e, consequentemente, mais clientes nos nossos shoppings usando os nossos carregadores. Então, dentro de casa, eu já tenho uma demanda grande. Então, nosso drive hoje é fazer isso aqui e fazer isso aqui bem feito. Permite que eu faça isso no futuro? Sim, o modelo como a gente desenhou permite para que isso aconteça. Se lá na frente a gente entender que dá para fazer uma spin-off e fazer como a Hello, né? A Hello nasceu fazendo para os nossos shoppings e hoje faz mais de 100 shoppings no país, né? Pode ser que um dia ela faça isso. Já apareceu bastante gente procurando a gente, querendo, interessado a gente fazer isso. Acho que nesse primeiro momento, a gente agradece muito, a gente fica muito feliz em ser requisitado para estar em outros lugares. Pode ser que um dia a gente faça isso, mas hoje a gente tem já um desafio muito grande, que é fazer bem feito dentro dos nossos shoppings e chegar nesses 600 carregadores aí que a gente está almejando, e já com abrangência nacional, o que já é muito grande. Então, a gente já tem eletroposto hoje, pegando ali mais ao extremo sul do país, eu tenho Maringá e tenho eletroposto em Manaus, funcionando muito bem, estou construindo mais um, vai ter em Belém, já vai para o Centro-Oeste agora também, tem um construindo no Centro-Oeste em Campo Grande, Minas Gerais, que a gente já está entrando, então já tem alguns no Rio, mais em São Paulo, então a gente tem já uma operação bem pulverizada aí, né? Então já tem um desafio grande dentro de casa, tá? Então, mas em resumo tem um desafio grande, o drive é esse aqui, fazer dentro de casa, fazer bem feito. Se lá na frente a gente entender que faz sentido, ela está pronta para isso. De novo, acho que é o planejamento de vocês, né? Ter isso, essa visão de longo prazo, tá pronto, se precisar a gente consegue, mas como tu falou, acho que o desafio é grande, ainda tem muito espaço, né? Vocês têm eletropostos em vários shoppings, ainda dá para colocar mais, vai ter cada vez mais uso, talvez não justifique, mas acho que vocês estão abertos a isso, então acho que é legal que já estão pensando realmente à frente, já montam a empresa para essa possível abertura, né? E aí, Irado, acho que a gente falou aqui um pouco da operação de vocês, falou de uptime, falou dessa execução rápida de vocês. Eu queria que tu comentasse um pouquinho como é que foi esse trabalho com a gente, com a Voltbras, como é que a gente conseguiu colaborar para ti, como é que a gente vem colaborando contigo também até agora. Acho que é um trabalho que a gente faz 4 mãos, eu não vejo a empresa até muito separada, a gente trabalha muito junto no dia a dia, a gente tem muito contato, é muito intenso essa relação. E queria que você falasse um pouquinho como é que a gente conseguiu colaborar contigo. Eu acho que o que tu vem... por que a Voltbras para ti foi a parceira certa, assim, né, para esse projeto também? Bom, acho que primeiro a escolha, a gente não conhecia o mercado, né? E a gente ainda está aprendendo muito, a gente tem muito para aprender desse negócio. Até porque a gente não veio desse negócio de mobilidade elétrica, não veio de empresa de carregamento. A gente é um entusiasta, né? Eu consumo muita coisa, mesmo fora do trabalho, eu tô ali o tempo inteiro consumindo alguma coisa ligada ao tema, porque é um negócio que me atrai bastante. Eu venho no carro todo dia escutando algum tipo de podcast, por exemplo, voltado para esse negócio, justamente porque eu quero aprender, quero consumir, enfim. E aí, nesse meio do caminho, acho que conforme a gente foi conhecendo o mercado, conhecendo como é que funcionava, havia um parceiro nosso aí, que eu acho que é conselheiro de vocês aí, a gente conheceu a Voltbras, e aí foi conhecer um pouquinho do trabalho, entender que tipo de cliente vocês atendiam, como é que era o trabalho que vocês faziam e tal, e viu que talvez aquele fosse o parceiro que a gente queria, né? E aí a gente acabou escolhendo a Voltbras, e acho que o primeiro fator, acho que de contribuição para a gente foi o education, né? Vocês, acho que ensinarem a gente
que nós somos super jovens nesse negócio, não tem esse conhecimento, não domina. Então, esse education que vocês tiveram com a gente, de ensinar como é que opera, como é que é o negócio, como é que implanta, como é que acompanha, ou a plataforma, é isso, aquilo. Então, tem um trabalho grande ali de ensinar, de nos ensinar a utilizar o negócio, a como funciona o negócio. Lembro que no começo eu não sabia o que era o CPO, não sabia o que era MSP, né? A gente, pô, hoje são siglas que são parte do nosso cotidiano, mas as primeiras apresentações eu falava, caramba, o que que é isso aqui, né? Deixa eu dar um Google aqui para ver o que que é esse negócio. Né? Então a gente foi aprendendo um pouco mais sobre isso, e acho que a troca com a Voltibras é, foi super, ela foi trivial para que isso acontecesse, né? E tem sido até hoje. Acho que, como você mesmo falou, a gente troca diariamente. Então, todos os dias a gente está falando, a gente se fala ali de final de semana, e tudo isso tem nos ajudado a ganhar essa expertise, né? E eu acho que uma outra coisa que é muito legal aí que eu vejo na Vultibras, e falo isso para o Rodolfo, essa visão de estar aberto a novas coisas, né, a novas ideias, e de como isso agrega para o produto, e como isso agrega para o serviço, para a experiência do consumidor. Manter isso, essa mente aberta, sem sombra de dúvidas, um diferencial que nos ajuda bastante, porque eu acho que, naturalmente, cada CPO, cada cliente de vocês tem uma necessidade, mas tudo que qualquer um de nós, qualquer um desses CPOs provoque vocês, uma melhoria para o produto Vultibras, vai tornando a plataforma, os aplicativos cada vez mais robustos, com soluções melhores, e quem ganha é o consumidor final, né? E aí ajuda naquela visão, né, de quem vem primeiro, o ovo a galinha, como é que é a experiência de utilizar um aplicativo para carregar, como é que é a experiência de atendimento, enfim. Então, acho que esses fatores são super importantes. E até esse tipo de iniciativa, né? De, pô, criar congresso, ter bastante conteúdo, a gente fazer essas trocas, a gente ouvir outros players aqui, sem sombra de dúvida, isso tudo agrega para a gente ter uma visão positiva ali da Vultibras, e entender que a gente está com o parceiro certo para esse serviço. Boa, fico feliz. Realmente para a gente foi um desafio grande, mas acho que deu certo e vem dando resultado, né? E a gente aprende muito com vocês também, Herado. Acho que eu troco muito com o Rodolfo sobre isso. Essa parte de atendimento que você tem com o cliente de vocês, experiência, acho que a gente aprendeu muito e constrói junto, né? Então, para vocês são mais velhos do que a gente em alas, organização, hold. Né? Então, por que também não aprender dos dois lados? A gente trocar essa experiência como empresa, como negócio mesmo, né? Então, acho que essa nossa troca é muito rica, seja no mercado de recarga, seja como negócio, empresa como um todo. Então, acho que essa troca para os dois lados é muito benéfica, assim. E aí, para fechar, acho que deixar um espaço aqui aberto para a gente poder falar um pouquinho com o mercado, uma mensagem para o pessoal que está aqui na live, seja sugestões, dicas sobre o mercado, projetos de vocês. Deixo esse espaço para poder, enfim, agradecer também, fazer um comunicado geral, ficar à vontade quanto a isso, tá? Não, legal, acho que primeiro, acho que agradecer, né, quem está aí assistindo, e as provocações aqui para gente, as perguntas aí que mandaram. Eu acho que o mercado ele ainda é muito novo para o nosso país, então tem uma oportunidade gigante aí de aprendizado, de formação de gente, de troca de conteúdo, de expertise, né? Cada vez mais a gente vê, todo dia a gente vê uma novidade desse assunto, né? É uma bateria nova que a BYD lança, é um carro novo, é a autonomia que melhora, é a velocidade de carregamento, e consequentemente a gente precisa se adaptar, né? A gente viu recentemente aí, pô, carros carregando super rápido, a BYD que lança um carregador de 1 mega, a VEG que lançou recentemente aqui um nacional de 480, excelente, enfim. Então a gente vai sendo provocado a nos atualizar muito. Então acho que tem um trabalho grande aí nosso dos entusiastas aí desse negócio de se atualizar bastante, de aprender bastante. E eu acho que também essas trocas entre os CPOs, né? Eu falo bastante com quem eu tenho conversa aí, que eu não me vejo como concorrente, até porque eu estou fazendo um negócio que é para atender o meu shopping.
Eu não vou estar na rua, não vou estar num posto de gasolina, eu não vou estar lá na beira da rodovia, até porque não é o propósito da CAG nesse primeiro momento. Então, essas trocas de experiência, sem sombra de dúvida, fortalece o mercado, né? E aí, essas parcerias de forma geral, né? A gente vê aí oportunidade com as empresas de aplicativo, com parcerias com frotas, enfim, de forma geral, são muito importantes. Então, acho que cada vez mais a gente ter essas trocas, olhar para esse negócio, ver oportunidades, ver outros meios de se fazer, né? Então, em breve a gente vai lançar um eletroposto com energia solar, que vai ser super grande, bacana, enfim, espero estar pronto aí em breve para mostrar para vocês, tal. É a história do BES, de tecnologias novas que vêm sendo aplicadas, banco de bateria, a gente está vendo agora a empresa de ônibus que está utilizando ônibus elétricos aqui em São Paulo, fazendo esse trabalho de BES principalmente. Então, acho que tem um trabalho grande aí de amadurecer o nosso negócio, amadurecer o mercado, e isso a gente tem que fazer junto com as próprias montadoras, junto com os nossos parceiros CPOs, vocês aí, desenvolvedores de soluções, né, para a gente conseguir liderar essa transição, a mobilidade elétrica, ser líderes aí dessa transição, sabe? Então, acho que, obviamente, os carros são os principais ali no final da conta, mas a gente aqui tem uma missão muito grande de acelerar a nossa parte também, né? Então, com certeza, se a gente juntos aqui fizer a nossa parte e fazer todo esse negócio de atualização, de conhecimento, enfim, a gente vai, com certeza, fazer o mercado brasileiro ser um mercado atrativo, seja do ponto de vista de quem investe, seja do ponto de vista de quem compra veículos eletrificados e, consequentemente, faz a recarga nos nossos eletropostos. Perfeito, acho que a gente tem muito a ganhar juntos ainda de desenvolver o mercado, né? Então, eu também não vejo o mercado como uma competição ainda, e acho que talvez nem seja no Brasil. O Brasil é muito grande, né? Então tem muito espaço para muito pessoal poder entrar, montar as redes de parceria. Eu acho que todo mundo consegue crescer junto. Então, acho que falar uma palavra legal que é essa parte de parceria. Tanto a gente aqui entre parceiros, como também com outros players do mercado, a gente fortalecer o mercado juntos. Acho que todo mundo vai ganhar, vai vender mais carro, como você falou, vai comprar mais veículo, vai ter mais recarga, então todo mundo cresce junto. Então, acho que, primeiro, de novo, agradecer a tua participação aqui. Acho que a gente trocou uma ideia muito rica, bem profunda. Você deixar aqui também o Instagram da Carg, o site de vocês, para o pessoal poder conhecer um pouco mais do trabalho, até mesmo da Allos também. Fica à vontade. Então, de novo, obrigado pelo tempo e pela conversa que a gente teve aqui hoje, Geraldo. Bom, mais uma vez, a gente agradece aí pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui dividindo a nossa experiência, por mais que curta, eu acho que para a gente tem sido muito bacana participar desse processo e ter a oportunidade de dividir um pouquinho dessa nossa experiência aí com vocês. Sem sombra de dúvida, deixa a gente feliz aqui. E quem você quiser conhecer um pouquinho mais da Carg, vou dividir aqui no chat aqui, tanto a gente ainda é tão novo que nem tem ainda Instagram da Carg, né? Tem coisa que a gente ainda está criando. Mas tem da Allos, que divulga bastante conteúdo sobre, dá para ver ali sobre os nossos shoppings. Divido aqui nossos contatos de LinkedIn também, enfim. E quem quiser entrar em contato e conhecer um pouco mais, está super convidado.